boa noite a todos. Nós estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, nós já tivemos alguns companheiros que trouxeram outros tópicos desse mesmo capítulo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. E hoje nós vamos falar sobre o último item, o item 8º, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, uma realeza terrestre. Então, vamos começar. Então, nós vamos falar uma realeza terrestre. Eu botei uma coroa, não sei de qual reino, não sei de onde, peguei lá na internet, mas não me preocupei com isso. É mesmo só para uma ilustração. A gente chega ao final deste capítulo, em que Kardec estuda o ponto central dos ensinos de Jesus, a vida futura. Quer dizer, esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec estuda as palavras de Jesus, mostrando para a gente que o foco dessa frase, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele está falando da vida futura, né? E não do reino terrestre, não daquela época em que Jesus vivia, mas do reino espiritual, da vida futura, da vida que nós teremos futuramente como espíritos, né? E o Espiritismo, através da mediunidade, veio comprovar todas essas verdades e essas máximas de Jesus, né? E o Kardec inseriu nesse estudo uma comunicação mediúnica. Essa instrução dos espíritos, o item 8, é uma comunicação mediúnica de um espírito que ele se apresentou como uma rainha de França, né? Essa comunicação foi feita em Havre, 1863. E ele dá um exemplo de uma realeza terrestre, uma dignidade real na Terra, mas que não tinha dignidade moral. Então, a gente percebe que, apesar de ser uma rainha, ser uma instrução dos espíritos, não é um espírito elevado. É um espírito sofredor, ignorante, que está despertando neste momento, lá no mundo espiritual, e ele vem trazer esse despertar para a gente, para servir como instrução. Então, foi isso que Kardec trouxe para a gente nessa instrução que ele colocou no final. Eu gostaria que pudesse apagar a luz, que eu trouxe. Vocês viram que o Valentim não fez a leitura, porque eu trouxe um videozinho que vai trazer entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando ao invés de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Oh, Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões,
e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas desta morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Eu peguei aí desse grupo espírita Allan Kardec, projeto Conhecer, Sentir, Viver Kardec. Bom, então a gente percebe que é mesmo uma mensagem dolorosa, né? Um despertar difícil para aquela rainha. Então vamos analisar essa mensagem, essa instrução que ela traz para a gente. Eu pus 2 frasezinhas: o orgulho me perdeu na terra, quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Rainha entre os homens, como rainha julguei penetrasse no reino dos céus. A rainha, né, a rainha na terra, ex-rainha no mundo espiritual, ela inicia dizendo que somente quando ela chegou no plano espiritual, ela compreendeu a verdade de Jesus nas palavras: meu reino não é desse mundo. Porque até então, como rainha, e como ela era da França, provavelmente era católica, ela tinha conhecimento das palavras de Jesus, mas até então ela não havia compreendido o significado dessas palavras: meu reino não é deste mundo. Ela pensava que quando ela morresse, ela seria recebida no mundo dos céus, no céu, no mundo dos desencarnados. Ela não se referia assim, ela falava ao céu mesmo, como se fosse uma rainha, porque ela achava que ela tinha direito sobre isso. Porque naquela época, o pensamento da época era coerente com isso, né? A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. Isso naquela época que existiam os reis, né? Então achava que o rei era mais que todo mundo. Tanto é que o rei tinha seus lacaios, os seus súditos, todo mundo. Nem trocar de roupa sozinho, uma rainha trocava. Ela tinha lá a sua camareira para ajudar a vestir, pentear os seus cabelos, né? Então ela tinha toda espécie de favorecimento pelo fato de ser rainha. E como que era escolhida a rainha? Era escolhida pela família, né? Então ela tinha um sangue real. Então era passado de pai para filho. Então eles se achavam dignatários mesmo desse presente de Deus, né? Desse direito dado por Deus àquela família. Então, ela achava que era isso mesmo. Então, ela estava de acordo com a sua época, né? E ela se surpreende quando ela chega no mundo dos espíritos, quando ela chega no reino dos céus, ela não ter levado consigo a sua realeza. Não tinha nenhum súdito lá para receber ela na porta dos céus, né? No mundo espiritual. Ela não tinha nenhuma camareira para ajudar ela não tinha ninguém, ela não recebeu nem as referências, ninguém nem a tratava por rainha, né, por vossa majestade. E muito mais ela ficou surpresa e humilhada a ver muito acima dela aquelas criaturas que não tinham sangue nobre. Provavelmente, ela via no mundo espiritual aqueles contemporâneos seus, aquele provavelmente cavalariço que estava no castelo, aquela camareira, aquela babá que tomava conta dela, a gente do povo, né? Que ela julgava que era nada, não tinha sangue nobre, então, e eles estavam muito acima dela. Na escala ali, na deferência do mundo espiritual. Porque aquelas criaturas tinham cultivado outros valores que ela não tinha cultivado. Tinha cultivado valores espirituais. Não é pelo fato deles serem pobres,
nem pelo fato deles terem sido sofridos, não foi por isso. Foi porque eles cultivaram a humildade, a caridade, né? Porque não foram todos os pobres que estavam lá. Foram aqueles que vivenciaram essa necessidade evolutiva de maneira proveitosa. Da mesma forma que ela tinha essa necessidade evolutiva de ser rainha. Mas não quer dizer que, por ela ser rainha, ela devesse ser orgulhosa. Como a gente percebe na fala dela. Ela fala assim, que humilhação. Né? Ela fala isso. Então, ela ainda se sente humilhada lá no mundo espiritual. Então, não é porque ela foi rainha, mas porque ela não soube se utilizar desse título e desse poder que ela teve, que ela se surpreendeu, que ela não compreendeu a posição dela lá no mundo espiritual. Certo? Ela, então, percebeu, quando ela chegou lá, que os direitos divinos que se davam à classe nobre, todos os privilégios e o poder sobre os demais, era uma invenção humana. Isso era uma invenção humana, para legalizar a posse do poder, para que o povo pudesse aceitar o mando e o poder daqueles governantes. Certo? Aí vamos ver mais um pedacinho. Ela fala, que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui igual à soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais eu desprezava por não terem sangue nobre. Então, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Então, ela percebe nesse momento que foi inútil todo aquele cultivo que ela teve, daquele orgulho de ser nobre, o cultivo dos bens da terra. Ela percebeu tudo isso, porque quando ela chegou no mundo espiritual, eu imagino que provavelmente ela não tinha nem as suas joias, não é? Ela não carregava a sua coroa, ela não carregava as suas joias, e ela não carregava a sua roupa, provavelmente de veludo, e muito bonita, né? A roupa de uma rainha, né? Aí ela percebeu, então, que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos. Ela percebeu ali. Porque ela viu aquelas criaturas que no reino dela, no reino da terra, eram andrajosos, mas que lá estavam cobertos com uma túnica luminosa. Não é? Então ela diz assim, que ela compreendeu que Deus não dá privilégio para ninguém. Ele dá a todos experiências, né? Através das quais as criaturas devem desenvolver-se. Então, aquelas criaturas que estavam vivenciando naquele momento o povo, eles tinham que vivenciar aquele momento para aprender, para evoluir, para sentir na pele a necessidade da humildade, da fraternidade, de repartir. E a rainha também estava vivenciando uma experiência, mas ela não era nem mais nem menos que aqueles outros que eram os homens do povo. Cada qual estava vivendo a sua experiência para o seu crescimento espiritual. E ela na terra não percebeu isso, ela não compreendeu isso, ela não sabia disso. Aí ela percebeu a nulidade de todos esses esforços, né? Sabe lá Deus como ela se esforçou para se manter rainha altiva. Porque eu imagino que não deva ser fácil ser rainha, né? Eu imagino. Quando eu estava fazendo esse estudo, gente, foi muito interessante que eu liguei a TV e estava passando num canal a respeito da família real britânica. E ele estava um documentário. E o documentário era do príncipe Charles, né? Desde que ele nasceu, então ele contando que ele recebeu um abraço da mãe dele aos 8 anos. Que ele foi criado pelas babás.
A mãe dele amamentou ele por 2 semanas. Depois ela já tinha compromissos com a realeza. E a partir daí ele vai contando todas as dificuldades que ele tinha e o que os pais dele esperavam dele, o que a sociedade esperava dele. Então a gente imagina que realmente não é uma prova muito fácil de ser cumprida, mas há que ser cumprida, porque se a gente tem, é porque é necessário que seja para o nosso desenvolvimento. Eu achei muito interessante como que Deus põe para o nosso entendimento, como que a gente acha, né? Se a gente começa a se abrir, a gente acha subsídios e ensinamentos quando a gente precisa, né? Continuando, né, gente? Aí ela diz assim, que ela compreendeu: para granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Ela percebe tudo isso por quê? Por que ela percebe? Só porque morreu se ampliou a visão dela, sim? Ela mesma conta nas entrelinhas por que ela percebeu isso. Porque ao chegar ao mundo, ao reino dos céus, ao mundo espiritual, ela viu aquelas criaturas simples, aquelas criaturas do povo, aquelas criaturas que muitas vezes a serviram, né, com abnegação, com humildade, com fraternidade, estarem acima dela. Então, ela percebeu que esses eram os verdadeiros bens que a gente deve procurar. Porque ela era uma mulher inteligente, né? Então, ela entendeu isso. Ela percebeu isso. Não foi porque ela morreu que ela teve um flash. Não, foi porque ela sofreu e observou essa realidade, né? Ela fala assim que as ações nobres em favor dos outros se constituem a chave que abre a porta desse reino de paz e de felicidade. Então, ela compreendeu isso observando o exemplo daquelas criaturas mais simples e até mesmo aquelas outras que eram nobres, mas que tinham o coração abnegado. Porque não é só porque era nobre que estava errado. Não, tinha que ter a nobreza naquela época. Mas tinha aquelas criaturas que eram ricas, mas que cuidavam bem do seu feudo, que cuidavam bem das pessoas que trabalhavam nas suas terras, que não deixavam ninguém passar fome, que socorriam as dificuldades e as enfermidades das pessoas. Tinham essas pessoas que eram boas, e ela provavelmente viu também essas pessoas. Então, não se trata aqui de riqueza e pobreza. O rico não ganha o reino dos céus e o pobre ganha. Não. É conforme você assimila o ensinamento que você precisa nessa encarnação. A rainha, nesse caso, ela precisava passar pela experiência da riqueza. Até que a riqueza ainda é mais fácil, mas do poder. Ela tinha que passar por essa fileira e conseguir conquistar essas virtudes do coração, tendo todo esse poder na mão e toda essa riqueza na mão. O Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo também que essa é uma prova mais difícil da gente fazer. Porque quando a gente é pobre, muito pobre, miserável, a gente tem que ser humilde, porque senão a gente não come. Não é? Então a gente tem que aceitar a comida do outro, a roupa do outro, o remédio do outro. Mas quando se tem tudo, não precisa. Não é? Então é isso que ele está falando para a gente, que ela fala para a gente. Aí depois a gente precisa analisar um pouquinho aqui. Aí ela diz assim: ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A eles só conduzem veredas mais penosas da vida.
Procurai-lhe, pois, o caminho através da urzes e dos espinhos, e não entre as flores. A gente percebe nessa frase, porque quando eu li o título que o Valentim falou, que era a mensagem de uma rainha, eu achei que era um espírito mais elevado. Só quando eu fui analisar, que eu percebi, e nessa frase fica bem patente, que é uma visão muito humana que ela tem, muito igual a gente, né? Muito própria de quem ainda não percebeu a sublime lei da evolução espiritual. Ela não compreendia isso, ela achava que tinha que sofrer para poder ganhar o reino dos céus. Ela achava que tinha que ter passado por vicissitudes, que o caminho dela tinha que ter sido cheio de pedras e espinhos para que ela pudesse ganhar o reino dos céus, né? E ela não tinha compreendido isso. Ela não tinha compreendido essa lei maior, que é a lei da evolução espiritual. O sofrimento do viver na Terra são consequências da imperfeição. Se a gente está vivendo aqui na Terra, é porque a gente ainda é imperfeito, né? A humanidade mostra que a gente ainda precisa viver em mundos inferiores, que no caso aqui o nosso, para que a gente possa evoluir. A gente não pode deixar a reencarnação para lá. A gente precisa dessa prova para vivenciar. E muitas vezes a gente sofre. Mas sofre porque não aprendeu por amor. Então a gente sofre pela dor. Então é muito mais fácil a gente cobrir uma multidão de pecados com amor do que pela dor. Mas a gente não consegue fazer isso. Não é porque não quer. É porque, como a rainha, a gente não sabia. A gente não enxergou. A gente não tem evolução espiritual o bastante para compreender isso. Graças a Deus, nós somos espíritas, né? E nós já estamos aprendendo, pelo menos, a teoria. Vamos ver se a gente está praticando. Essa, gente, é uma visão equivocada, né? É uma visão que nós, espíritas, não podemos ter. Nós não podemos acreditar que para a gente poder evoluir, para a gente ser feliz, a gente tem que buscar o sofrimento, que a gente tem que ser infeliz, ou quando a infelicidade bate à nossa porta, a gente ficar satisfeito. Falar, não, Deus quis assim, vai ser bom, porque eu vou chegar no mundo espiritual, já paguei todas as minhas dívidas. Porque espírita não tem pecado, tem dívidas, né? Então, já paguei todas as minhas dívidas. Quanto mais eu sofrer aqui, melhor é. Né? E o espírita não pode pensar assim. A gente tem que pensar o seguinte, que no momento em que se compreende as causas e os efeitos dos atos humanos no processo educativo determinado pela lei divina, passa-se a ver esses sofrimentos como oportunidade de aprendizado e elevação espiritual. Então, todos os sofrimentos que, porventura, venham até nós, sofrimentos, dores físicas, perdas de ente querido, é para o nosso aprendizado, e não para que a gente sofra, para a gente chegar no mundo espiritual sem dívidas. Não é para isso. A gente sofre para aprender, né? A gente poderia aprender de uma outra maneira, não é? Mas a gente é rebelde. A aceitação pela compreensão da continuidade da vida leva o homem a transformar os sofrimentos da vida em desafio, que o estimulam na sua superação ao esforço do desenvolvimento espiritual. Objetivo número 1 do viver na Terra. Então, a gente está aqui na Terra para se desenvolver com amor e, muitas vezes, pela necessidade da dor. Certo? A dor só vem quando ela é estritamente necessária. Senão, ela não viria. E ela só vem também quando a gente tem condição de aceitar esse desafio e vencê-lo. Como a rainha. Eu fiquei pensando, bom, mas se a rainha não sabia que era errado ela ser tão orgulhosa assim,
Se o povo da época falava para ela que estava tudo certo, então ela não tem tanta culpa assim, né? Mas, se ela estava vivenciando aquele estado ali, aquela vivência de uma realeza, ela tinha condição de observar as criaturas e perceber que a bondade era o maior caminho, e não o orgulho. Porque ela não estava rodeada só de orgulhosos na corte. Provavelmente tinha pessoas boas ali, pessoas abnegadas. Então, ela preferiu ficar com o orgulho e com o egoísmo que a posição lhe dava, do que abrir os olhos para que ela pudesse enxergar o grande instrumento que ela tinha na mão como governante, como protetora daquele povo, como ajudar aquele povo a se desenvolver. Certo? Isso. Bom, essa instrução que veio no mundo do Livro dos Espíritos não é para nós espíritas, né, gente? Nem para nós. Porque aqui no Brasil nem rei, em pé, como é que chama? Monarquia tem. Então, aqui ninguém é rei. Aqui ninguém é rainha, marquês, nada disso. A gente não é isso, né? Então, a gente... Olha lá. A gente nem sabe que jeito que é um castelo desse. A gente nem imagina como é que seja. Então, não é para a nossa realidade de hoje. Provavelmente para a realidade do Kardec. A gente também não é governante de nenhuma nação. Pelo menos aqui entre nós, né? Nós não somos governante, primeiro-ministro, nada disso. A gente não é. A gente não tem o comando de nação na mão. A gente não tem o comando do mundo na mão. Essa aqui é a ONU, da paz no mundo. A gente não tem isso também, né? Será? Será que esse ensino não é para nós? Nós temos, todavia, pequeninos reinos, onde nos julgamos poderosos. Aqui mando eu, a gente fala. Não é? São os nossos lares, na função de marido, de esposa, de pais, de mães, posição social, ou profissionais de mais ou menos poder. Então, todos nós temos esses pequenos reinos, né? Onde a gente tem um certo poder. Quem é mãe, quem é pai, quem tem uma firma, quem emprega algumas pessoas, não é? Todos nós temos algum poder. Como que nós nos comportamos nesses pequenos reinos? Será que a gente... Só um minutinho, gente, que atrapalhou aqui. Só um minutinho. Aí. Como que a gente se comporta nesses pequenos reinos? Lá na nossa casa, entre marido e mulher. Será que a gente faz como aquele casal que eu coloquei ali? Aquela briga, aquela falta de respeito. Aqui eu mando. Ou um ou outro, não é só o marido, não, às vezes a mulher. Será que com os nossos filhos a gente age da forma que colocou lá o menininho puxando a orelha? Será que a gente consegue só educar através de castigos corporais, agressões verbais, né?
De que forma que a gente faz? De que forma a gente utiliza esse poder paterno, materno, né? Matrimonial, de companheirismo. E lá na empresa que porventura a gente tenha, será que eu trato o meu funcionário como um igual que ele é? Ou eu o distrato? Eu promovo assédio moral? Às vezes eu nem tenho uma empresa, mas eu sou chefe de uma seção qualquer de uma empresa, e eu trato os meus funcionários daquela maneira como a gente viu ali. Quantos de nós não conhecem pessoas assim, que agridem, que humilham, que pagam salários aviltantes para as pessoas, né? Ou será que a gente faz diferente? A gente faz o oposto. A gente trata todas as criaturas em todas as situações, no meu lar, com os meus filhos, com as pessoas que trabalham comigo, na sociedade. Eu trato todos com caridade, com fraternidade, com abnegação. Então, esse aí é um ponto para que a gente possa refletir. Porque nós vamos desencarnar também. Não sei o dia. Hoje, amanhã, mas nós vamos. E quando a gente chegar no mundo espiritual, será que a gente vai ficar surpreso, humilhado, conforme a rainha chegou lá? Ou será que a gente vai ter entendimento? E nós temos um agravante a mais que a rainha. Se a gente não estiver agindo bem, nós sabemos. Porque nós somos espíritas. Nós estamos aqui toda semana. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo menos lá na beira da cama ele está. Não sei se a gente lê, mas ele está lá. Então a gente conhece todas essas leis. Lei de causa e efeito. A gente sabe que todos nós somos espíritos. Simples e ignorantes, somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. E se a gente não está se comportando como deveria, se a gente está se comportando conforme a rainha, nós, além de ficarmos surpresos, nós vamos ficar muito envergonhados. Porque a gente sabia. Ela tinha desculpa que não sabia. A gente nem isso pode ter. Não é? Então, vai ficar para a gente uma reflexão. Uma reflexão de Emmanuel para a gente poder encerrar. Emmanuel, lá no prefácio do Nosso Lar, ele fala assim, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o teu próprio coração. Então, a gente já sabe disso. Então, que a morte física não nos surpreenda. Que a gente possa chegar no mundo espiritual sabendo que a gente tentou, com todas as forças que a gente teve, a melhorar um pouco. A praticar a fraternidade, a abnegação e o amor. Não é fácil, mas a gente tem que pelo menos tentar, porque a gente já sabe das realidades. E a gente não sabe só na teoria, a gente sabe na prática. E o Kardec fecha esse capítulo com um espírito relatando o que aconteceu com ele. E nós que somos espíritas e que participamos de reuniões mediúnicas, a gente vê toda semana, cotidianamente, criaturas surpreendidas pela morte. E que estão arrependidas. Se eu soubesse, eu teria feito diferente. A gente sabe. Então vamos fazer diferente. E aí? Valentim? Muito bem, muito bem.